Essa história começou no outono de 2001, quando eu tinha 17 anos. Mas para entender o que aconteceu, aquilo que ainda hoje me faz hesitar antes de apagar a luz do quarto, preciso voltar muito mais no tempo, ao início da minha infância, onde tudo começou. Porque acredito que certas sombras não surgem do nada. Elas nascem de dor, de culpa mal curada, de segredos enterrados fundo demais na alma. Desde os meus 7 anos, morei nesta casa. Mas foi aos 5 que vivi o momento que ainda hoje carrego como um peso silencioso. Minha mãe havia saído cedo para trabalhar. Em casa, só eu e um segredo que eu nem sabia que era um segredo. Uma mulher loira apareceu com seus 2 filhos, entre eles, Elisa, uma menina da minha idade. Ela correu até mim, os olhos brilhando de excitação. Adivinha o quê? O que? A minha mãe e o seu pai estão se beijando. Na inocência da infância, achei aquilo quase divertido. Rimos juntos, como se tivéssemos descoberto um tesouro. E sem entender o peso das palavras, quando minha mãe voltou do trabalho, contei tudo, empolgada como se fosse uma grande novidade do dia. O que veio depois foi um grito que ecoa em mim até hoje. Ele o quê? Meu pai gritou também, tão alto que me encolhi como se fosse feita de vidro. Naquele instante, senti que tinha feito algo terrível. Não entendia o que era traição nem adultério, mas senti com toda a força de uma criança que a culpa era minha. E ela entrou em mim como uma raiz silenciosa, invisível, mas viva. Saímos daquela casa. Fomos para um lugar pequeno, apertado, só eu e minha mãe. Perguntava sempre por que não podia ver meu pai. Chorava até não ter mais lágrimas. E aos poucos fui me tornando uma menina quieta, com um vazio no peito que ninguém parecia ver. Minha mãe encontrou alguém que prometia estabilidade e proteção. Mas por dentro eu continuava a mesma criança assustada, carregando aquela culpa como se fosse minha. Na escola era alvo fácil. Fui chamada de estranha, de fraca. A adolescência chegou como uma tempestade, confusa, dolorosa. Bebia para entorpecer a alma. Buscava amor como quem procura luz no escuro, mas nunca me sentia amada. Confiei, fui traída. Aos 17, acreditava ter perdido minha dignidade para sempre e que amor verdadeiro era só um conto de fadas. Foi então que tudo começou. Naquela semana, tudo parecia desmoronar. Eu e minha mãe não nos entendíamos mais. O mundo inteiro parecia pesado demais. E foi nesse momento que os sonhos começaram. Eram visões nítidas, tão reais que ao acordar eu ainda sentia o frio na pele. Criaturas negras, sem rosto, sem forma definida, apenas presença. Elas pairavam sobre camas de hospitais, envolviam pessoas prestes a morrer. Eu as via, e elas me viam. Em alguns sonhos, sentia toques, dedos gelados deslizando pela minha pele como se me examinassem. Eu as chamava de ceifadores, guardiões da morte. Eram silenciosas, mas carregavam um propósito que eu sentia até na medula. Os sonhos se repetiam, cada vez mais intensos, até que numa noite tudo mudou. Dessa vez eu estava no centro. Elas me cercavam na minha cama. Não havia escapatória. Começaram a rasgar minha pele, não com unhas, mas com uma força que vinha do próprio ar. Cavavam como se procurassem minha alma. Eu não conseguia gritar, não conseguia respirar. Só sentia o corpo sendo esvaziado. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui e compartilha. Me segue para mais histórias.